ti, mais perto quer meu Deus de ti. Boa noite, igreja. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo da palavra chegue à língua, Tu, Senhor, a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua mão diretamente me sustentará. Meu Senhor e meu Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Rei do Universo, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós estamos aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque depois de um dia como esse, nós todas que estamos aqui decidimos, Pai, escolher a melhor parte, Senhor. Decidimos estar aqui na Sua presença, Deus, porque nós queremos mais de Ti, Pai. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, neste momento, que levante uma muralha de fogo em torno desse lugar, Senhor. Para que todas as palavras que forem ditas aqui, Pai, entrem nos nossos corações como flechas, Pai, incendiadas, e que explodam, trazendo exatamente a mensagem que o Senhor quer passar para cada uma de nós, Pai. Pai, por favor, nos enxergue hoje como vasos, Pai, vasos vazios, mas vasos que estão aqui, Pai, à disposição para o Senhor nos encher, Pai. Derrama, Senhor, através da pregadora, Pai. Derrama, esteja sobre ela, esteja sobre cada um de nós aqui, para que o Seu Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações, seja entregue hoje, Senhor. Tire todo o espírito de sono, de cansaço, de distração. Eles estão repreendidos em nome de Jesus. E que o Senhor coloque, Pai, o Seu Espírito sobre a pregadora e abençoe ela essa noite. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sinto Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, glória seja dada ao Teu nome, Pai. Senhor, obrigada, Pai amado, porque desde a hora em que saímos de casa, Pai, o Senhor nos direcionou até aqui. Desde a hora que saímos de casa, Pai, o Senhor já tinha algo preparado para nós aqui nesta noite, Pai. E eu sei, Pai, que desde a hora que colocamos o pé aqui, Senhor, nesta casa, Pai, na casa do Abba, meu Deus amado, nós já começamos a ser, Pai, visitadas pela Tua presença. Pai amado, eu quero Te glorificar pela vida de cada pessoa que aqui está. Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor cresça, Pai amado, e que eu desapareça, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai amado, vá ao encontro dos nossos corações, Pai. Assim nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá certo, deixa aqui assim mesmo. Essa palavra aqui de hoje, ela é uma continuação da palavra da Lu da semana passada. E essa palavra Deus me deu em maio. E quando a Lu começou a falar, quem estava do meu lado era a Carol. E eu falei assim, Carol, a Lu está pregando a minha palavra. Meu Deus, Carol, ela está falando tudo que eu vou falar. Mas depois de De Volta ao Jardim, eu entendi que isso é a vontade de Deus, é Deus falando, é Deus já preparando, é porque realmente Deus quer trazer algo novo para nós. Ele quer nos ensinar a sermos verdadeiros adoradores, porque foi para isso que nós fomos criados, né? Para adorar o nosso Deus. Você pode abrir, Gabi, no Salmo 91?
E essa pregação também é uma continuação da palavra da Lu, mas ela está numa outra perspectiva, mas também é a respeito da adoração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo... tem NRA? Não? Então pode ser essa mesmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Pode dar uma paradinha aí. Voltando ao que a pastora Flavinha trouxe, quando ela trouxe uma palavra onde ela também usou o Salmo 91. O Salmo 91, a gente costuma falar para as pessoas, não, leia o Salmo 91, é um salmo de proteção. Mas esse salmo, ele só faz... Não é efeito, né? Mas ele só pode se manifestar na nossa vida se nós realmente estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo. E habitar é constância, não é ir de vez em quando, não é buscar só na hora da dor, é constantemente eu habitar. Habitar é um lugar fixo, onde eu estou ali. Aí sim, quando eu habito, quando a minha confiança está no Senhor, quando eu estou ali guardada no esconderijo, aí sim, aquilo que vem no Salmo 91 vem sobre a minha vida. Quando eu oro com fé, quando eu clamo e quando eu determino. Pode continuar. 2. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Amém, Senhor. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém, aleluia. Então assim, amadas, todas nós estamos em guerra. Mas a nossa guerra, a gente entende que não é contra carne nem sangue. Não é contra o marido, não é contra o filho, não é contra o colega de trabalho, não é contra o problema com o vizinho. Não são pessoas, né? Infelizmente, pessoas são usadas pelo inimigo para nos afrontar. Mas na hora que a gente vai para a batalha, a gente guerreia contra o inimigo e a gente ama os nossos inimigos, quando o inimigo é alguém. Então, assim, esse salmo, ele fala a respeito da proteção para os filhos de Deus, porém, abre João 16:33, Gabi. Ele nos protege de invasões, doenças, pragas. É um salmo realmente de muita proteção. Porém, Jesus falou lá em João 16:33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Mas e aí? Quando a invasão vier? Quando a praga chegar? Porque ele fala, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então a praga existe. Né? E ela pode se aproximar. E se eu tropeçar, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces. Ou seja, pode ser que eu venha a tropeçar. Essa é a caminhada do cristão. Não é porque eu entreguei a minha... Pelo contrário, né? Quando eu entrego a minha vida para Cristo, aí que o problema vem. Porque agora eu passei a ser inimigo
do inimigo. Então, agora é que ele vem para tentar nos destruir. E quando a morte vier, eu vou adorar? E se tudo se perder, eu vou agradecer? E se me abandonarem, eu vou continuar habitando, eu vou continuar confiando, eu vou permanecer invocando, eu terei sempre a certeza de que Deus está comigo quando tudo parecer difícil, ruim e obscuro. Abre Abacuque 2:3, por favor. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Eu tenho muita dificuldade de lembrar assim, nomes de pregações, mas eu lembro que a pastora Flavinha pregou essa palavra no ano passado, onde ela usou o texto de Abacuque, e teve um momento que ela falou assim, a visão, ela vai se concretizar. Aquilo que Deus planejou, isso aqui foi palavra de Deus para o povo de Israel, Deus falando, Nabucodonosor vai vir, a Babilônia é para vocês vão entrar no lugar de escravidão. E ela falou assim, a visão, ela está para se cumprir. Aquilo que Deus determinou na sua vida, seja bom ou seja ruim, se cumprirá. Depois que a pastora falou isso, essa passou a ser a minha oração. Eu falei, Pai, que a tua visão para a minha vida se concretize, seja bom ou seja ruim, mas que venha sobre mim e que eu esteja alerta e que eu esteja atenta, porque até quando for o ruim, eu quero permanecer firme em Ti, confiando em Ti, Te adorando, Te buscando, porque essa é a caminhada do cristão. Lá em Tiago fala que Deus manda provações para nos fazer crescer. O inimigo manda tentações para nos fazer cair. Mas Deus manda a provação para forjar o nosso caráter, para que nós possamos estar mais perto dEle. Então nós precisamos aceitar e entender os processos do Senhor. Então assim, as batalhas vão existir, as lutas vão existir, o inimigo, ele não vai desistir, né? Mas quem deve ser lançado no fogo do inferno é ele. E não eu como uma serva do Senhor, e não eu como uma cristã, porque Cristo morreu na cruz, foi por amor a nós, não foi por amor ao inimigo. Ele abriu os céus, foi para que nós pudéssemos estar lá um dia. E essa tem que ser a nossa caminhada, a nossa esperança, olhando sempre com os nossos olhos para Cristo. Então, assim, Deus, Ele vai continuar nos permitindo passar pelo deserto. O deserto não é lugar de dor. O deserto é lugar de adoração. Por quê? Quem está comigo no deserto? É a coluna de fogo para me proteger à noite. É a coluna de nuvem para me proteger de dia. É a própria presença de Deus. É Deus ferindo a rocha para nos dar água. É Deus fazendo a água amarga virar em água doce. Esse é o deserto. Eu passei por um deserto, que foi quando meu pai ficou doente na pandemia. Ele ficou 1 ano doente, a doença dele foi piorando, e só era eu, ele e minha mãe em casa, por conta da pandemia ninguém entrava. E ele foi piorando. Quando faltava mais ou menos 1 mês para o meu pai falecer, ele ficou numa situação muito complicada. Eu estava doente, eu estava com Covid, dentro de casa, e chegou um momento que a gente estava muito triste, porque ele tinha acabado de voltar para o hospital, ele tinha piorado, ele ficou 2 dias em casa e voltou novamente, e ali eu estava no meu quarto doente, o corpo muito dolorido, e Deus me levou a orar. E ali eu botei meu joelho no chão, e eu comecei a orar pelo meu pai, clamando pela vida dele, e daqui a pouco o Espírito Santo começou a me colocar para adorar, e eu ali naquele momento de dor, de tristeza, o meu pai internado, e ali eu comecei a adorar a Deus e exaltar a Deus, e ali Deus me falou, o seu pai vai morrer, eu vou colher o meu filho. E a única coisa que eu consegui fazer foi adorar, foi exaltar, foi glorificar. Até a dor passou, ali eu comecei a gritar, ali eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, na vida do meu pai e na minha vida também. O meu pai está indo para a glória, louvado seja o teu nome. E naquele momento de tanta dor, quando Deus me confirmou, eu pude me alegrar no Senhor. Eu pude me esperar no Senhor, eu pude me deliciar na presença do Senhor, porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Amém, Jesus.
E ainda que a gente não entenda, eu não preciso entender se a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, de repente for me trazer para um lugar de dor. Eu não tenho que entender, eu só tenho que passar pelo processo, me prostrar na presença dEle, clamar por sabedoria, por entendimento, pedir que a presença dEle esteja ao meu lado para que eu possa suportar, porque é o que diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, assim, as lutas, elas vêm para os salvos e elas também vêm para os não salvos. Assim como o sol nasce sobre justos, ele também nasce sobre injustos. Mas a diferença é que no momento da luta, eu posso ter Deus ao meu lado. E no momento da luta, eu posso adorar, eu posso glorificar, eu posso agradecer. A gratidão não é só no momento da alegria, quando tudo vai bem, quando tem um tempo da bonança. A gratidão ela vem no momento da dor, no momento da escassez, no momento da dificuldade, porque é a graça de Deus que nos basta. Amém. Gabi, abre aí em Provérbios 24:16. Ainda que o justo tropece 7 vezes. Como assim? O justo tropece? Pode ser que a gente tropece, porém, ele voltará a se levantar. Eu posso até tropeçar, mas eu voltarei a me levantar. Na hora em que eu tropeço, na hora em que a dor vem, a dificuldade, a aflição, eu olho para o meu mestre. E ainda que eu venha tropeçar, eu sei que ele vai dar ordem aos anjos dele, a meu respeito, para me guardar, para me proteger, para me guiar em todos os meus caminhos. Amém, Jesus. Eclesiastes 9:12. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Então, assim, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É por isso que a Bíblia fala tanto a respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a minha ansiedade não vai fazer o tempo passar mais rápido, não vai fazer com que eu fique mais alta, não vai aumentar a minha estatura, não vai fazer com que o tempo reduza. A ansiedade é pecado, a ansiedade desagrada o coração de Deus, porque ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, o que vai acontecer amanhã. Então, hoje que eu estou na presença do Senhor, hoje é o dia de adorar, hoje é o dia de buscar a Ele, hoje é o dia de descansar, de apresentar para Ele o que está aqui dentro do meu coração e deixar que a paz dEle, que excede a todo entendimento, reine no meu coração. Esse versículo, Filipenses 4:9, é incrível, porque ele fala que quando eu entrego a minha ansiedade nas mãos do Senhor, ele não fala assim, e aí Deus vai resolver o seu problema. Ele fala, e a paz que excede a todo entendimento guardará o seu coração. Ou seja, o problema pode não resolver, a bonança pode não vir, mas a paz, você sentir paz no meio da guerra, saber que Deus está do meu lado, que Ele está me guiando, isso é maravilhoso. E ali eu adoro ao Senhor enquanto eu sinto paz. E aí, então, o que eu farei? O que eu farei quando a dor vier? O que eu farei quando coisas que eu quero não acontecerem? A gente vê muitos acontecimentos da Bíblia, até para a gente continuar a palavra, para vocês entenderem. Quando homens e mulheres da Bíblia passaram por situações complicadas, eles não sabiam o que viria depois. Por exemplo, Isaac, Abraão e Isaac. Abraão não sabia o que aconteceria depois. O próprio Isaac não sabia que ia ter o cordeirinho e ele ia ser salvo. Eles não sabiam. Nós sabemos, porque está lá na palavra, que Deus preparou o cordeiro para que Isaac não fosse sacrificado. José não sabia que ele iria sair da prisão e que ele iria ser um governador e que ele iria encontrar com o pai dele e com a família dele. Nós sabemos porque está na palavra. E aí a gente pratica a fé sabendo que Deus está no controle. Mas o próprio José não sabia. Paulo e Silas, eles não sabiam se eles iam sair da prisão e não seriam chicoteados de novo ou seriam mortos. Mas eles estavam ali adorando. Nós sabemos que eles saíram, mas eles não sabiam. Ana,
Isabel. Isabel já era velha, já era farta de dias, já era estéril. Isabel não sabia que ela ia ter João Batista. Nós sabemos, mas aquela mulher não sabia, mas ainda assim ela adorava a Deus. Então, assim, a minha fé e a minha esperança não pode estar firmado naquilo que vem depois, até porque se eu souber o que vem depois, eu já não vou usar a minha fé. A minha fé, ela está para agora. Eu não sei qual é o resultado da caminhada que eu estou tendo, mas hoje, com fé, eu busco, eu adoro, eu busco a presença do Senhor e eu confio que lá na frente Ele fará. Seja algo bom ou seja algo ruim. Seja um sim ou seja um não. E essa é a palavra de hoje. E quando tudo diz que não, o que eu vou fazer? Quando tudo disser que não. Gabi, abre lá Lucas 10, de 38 a 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique sentada aí enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então, aqui nós temos uma família, a gente conhece bem, Marta, Maria e Lázaro. Pelo que a gente entende na palavra, eles eram irmãos solteiros, uma casa que servia de repouso para o mestre, uma casa que servia de hospedagem para o mestre, uma família que era amada por Deus. João, ele fala mais de uma vez que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, uma família que tinha intimidade com o mestre, uma família que se sentava à mesa com Jesus. Jesus tinha prazer de sentar à mesa com aqueles irmãos davam o melhor deles para Jesus. Era uma família onde Jesus se sentia em família, em casa. Eles eram servos genuínos. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Ali era uma família de adoradores, uma família que tinha o coração cheio de gratidão pela presença de Jesus, uma família que conhecia as obras de Jesus e sabia que Jesus era poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eles pediam ou imaginavam. Abre lá em João 11, de 1 a 5. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o filho de... era só até o... tá certo. Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, vamos conjecturar. Vamos imaginar, vamos voltar lá nessa situação, uma casa onde havia uma enfermidade, uma casa onde havia uma pessoa doente, uma pessoa que era muito importante. Eu entendo que Lázaro era ali o arrimo daquela família, Lázaro era o sacerdote daquele lar, Lázaro era o homem que cuidava das irmãs, era ele que protegia as irmãs, era ele que cuidava das irmãs, e aquele homem estava doente. Aquele homem estava moribundo. E aí eu imagino Marta, naquela diligência, indo para a cozinha, fazendo remédios caseiros para dar para o seu irmão, fazendo uma comida gostosa para o seu irmão comer, para ele ficar forte. Maria ali, prostrada ali na cama de Lázaro, orando pelo irmão, fazendo carinho no irmão, vendo se a cama ali estava fofinha, se a coberta estava direitinho, se ele estava precisando de alguma coisa, dando água para ele. Aquelas irmãs correndo atrás, chamando médicos para tratar. E maior, aquelas irmãs orando, colocando o joelho no chão, clamando a Deus pela cura do irmão. Eu imagino elas indo na sinagoga, indo ali se prostrando, pedindo oração.
e elas também clamando pela presença de Cristo. E elas falaram assim, não, vamos chamar Jesus. Ele está lá na Transjordânia, ele está longe, mas quando a gente pedir para alguém lá, que ele souber que o amigo dele está doente, ele vai vir. Ele vai vir e vai trazer cura para o nosso irmão. E ali elas se encheram de fé, e ali elas alegres, chamou ali o menino, falou, vai lá, corre lá, avisa para Jesus que o amigo dele está doente. E assim foi. O rapaz foi lá, nem sei se foi um rapaz, né? Alguém foi lá, avisou para Jesus, e elas na expectativa, calma, vamos ficar bem, e Lázaro piorando, e Lázaro ficando mais doente, ela, ó irmão, calma, o nosso amigo está vindo, Jesus está vindo, ele vai fazer um milagre, ele ressuscitou o morto, ele cuidou da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, e ele curou, a gente tem visto os milagres, eu creio que ele vai fazer algo, e aquelas irmãs ali, na esperança, literalmente clamando pela ajuda de Jesus, elas não clamaram a qualquer pessoa, elas clamaram ao Rei do Universo. E elas sabiam que Jesus era o Salvador. Elas sabiam que Jesus era o próprio Deus. Elas sabiam que só em Jesus havia esperança. Mas será que haveria tempo? Será que iria dar tempo do mensageiro ir e voltar? E aquelas irmãs ali, na expectativa, esperando com fé. Porém, a fé daquelas mulheres, qual era a fé que elas tinham? De que Jesus chegaria, imporia as mãos, falaria e Lázaro seria curado. Nós sabemos o que aconteceu depois, mas aquelas irmãs não sabiam. A fé daquelas irmãs iria até o momento em que Jesus chegasse e curasse o seu irmão. Essa era a fé que aquelas irmãs tinham. E a fé delas estava realmente firmada no Senhor. Então, aquele era o impossível que elas desejavam. O impossível que vinha ao coração delas é que Jesus chegaria e curaria. Ou até mesmo que de lá, Jesus lançasse uma palavra e o irmão delas fosse curado aqui. Elas não pensavam no milagre da ressurreição. Pelo menos, eu acho, né? Ah, não, mas Jesus vai chegar daqui a 4 dias e vai ressuscitar o nosso irmão. A fé delas não chegavam até ali. Não é que elas eram mulheres com a fé pequena ou a fé abalável. Elas tinham uma fé firme. Jesus pode curar o nosso irmão. Jesus pode fazer esse milagre. Então, a fé daquelas mulheres parava ali, na cura do irmão. Se o irmão morresse, já não haveria mais fé de que ele poderia ser curado. Nós sabemos que a morte é o fim. Sabemos que Deus pode ressuscitar o morto. Nós temos, eu esqueci o nome de uma... Isso, o Luiz e a Dali, né, que ele foi ressuscitado. Deus, ele continua operando milagres. Ele ressuscita mortos, ele tem poder. Nós sabemos que ele tem poder. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias. A partir do momento que Lázaro morreu, nós não sabemos como foi a caminhada daquelas irmãs. Vamos dar uma parada por aqui, a gente vai em outra história, depois a gente volta aqui. Gabi, abre lá em Jó 1, de 1 a 5. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantasse de manhã bem cedo, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então, nós vemos aqui um homem que era, em primeiro lugar, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O mal vinha até onde Jó estava, porque falava o quê? Ele se desviava. Volto, não é porque eu sou uma serva de Deus, não é porque eu estou buscando a Deus que o inimigo vai me deixar de lado. Na minha caminhada, eu continuo olhando para Cristo, sabendo que Ele está ao meu lado, sabendo que Ele me fortalece e cabe a mim me desviar do mal.
Um grande e verdadeiro adorador, totalmente grato a Deus pelas bênçãos que Deus lhe concedia. E, em segundo lugar, Jó era um homem cheio de filhos, abençoado com filhos, tinha muitas riquezas, era um homem próspero, era um homem muito feliz, tinha tudo aquilo que ele precisava, até mais do que ele precisava. Realmente, Deuteronômios 28, a parte primeira, seguia Jó. Aquilo que falava em Deuteronômios 28, na primeira parte da bênção, tudo aquilo ali seguia Jó, e é porque Deuteronômio ainda nem existia. E Deus também concedeu a Jó inteligência, capacidade, sabedoria para fazer riqueza, mas a principal riqueza de Jó eram seus filhos. Ele era um pai dedicado, ele chamava os filhos para orar, ele, olha, vamos orar, eu não sei se vocês fizeram alguma coisa errada, ali Jó sacrificava, ali Jó adorava, ali Jó ensinava os filhos o caminho em que eles deveriam andar, ali Jó dava um bom exemplo para os seus filhos. As irmãs eram bem recebidas ali, as irmãs não eram isoladas, elas não ficavam em segundo plano, era uma família realmente unida. Jó cultivava o adorar a Deus. Jó cultivava o ser grato a Deus. Jó realmente era um homem que amava o Senhor, independente de qualquer coisa. Não era só ele sozinho sacrificando e buscando a Deus. Ali ele chamava os seus filhos. Ali eles tinham aquele momento de adoração ao Pai, assim como deve ser uma família. Jó, ele realmente pagava o preço. Da boca do próprio Deus, Deus falou, vixe o meu servo Jó, homem temente a mim, homem íntegro, homem reto em todas as suas obras. O próprio Deus reconhecia tudo isso que acontecia com Jó. Porém, no meio de tudo isso, num dia calmo e tranquilo, a dor chegou sobre a vida de Jó. Naquele dia onde tudo ia bem, os trabalhadores eram bem pagos, estava todo mundo trabalhando, os bichinhos estavam ali comendo, os filhos estavam festejando, Jó estava adorando, vivendo a sua vida, buscando a Deus, e o tempo ruim chegou. E os sacrifícios que Jó fez, e toda a dedicação que Jó teve, ainda assim o dia ruim chegou. O impossível para Jó, não tinha como ele saber que tudo na vida dele iria mudar. Não tinha como ele saber que a sorte dele ia voltar. Ali ele perdeu casas, ali ele perdeu riqueza, ali ele perdeu animais, ali ele perdeu muito dinheiro e, principalmente, Jó perdeu os seus filhos. Não tinha como Jó saber que tudo ia voltar, mas ainda assim, Jó, ele adorou. Então, assim, Jó e os 3 irmãos tinham algo em comum. Eles amavam a Deus acima de todas as coisas, eles serviam a Deus, eles queriam agradar a Deus, eles eram abençoados por Deus, eram adoradores, eram pessoas gratas, eram pessoas de fé. Porém, chegou um momento em que tudo disse não, na vida de Jó e na vida de Lázaro, Maria e Marta. Qual é o meu posicionamento quando tudo diz que não? Qual é a minha atitude quando tudo diz que não? Quando o impossível parece que não vai acontecer. Tudo que poderia ter acontecido, aconteceu. E aquilo que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu. E quando o impossível parece que não vai acontecer, quando parece que o ponto final chegou, o que eu vou fazer? Abre em João 11, 20 a 27. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta?
Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Aí você pula lá para o 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e a viu, caiu Maria aos pés de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquelas irmãs dedicaram toda a fé que elas tinham no Senhor. Elas oraram, como eu falei, elas clamaram, elas fizeram de tudo, elas pediram ajuda, elas chamaram lá, o rapaz foi lá, o rapaz voltou com a péssima notícia, ó, Jesus não vai voltar, ele não virá, Lázaro morreu. E essa palavra, quando ela veio ao meu coração, foi numa palavra que a Bia trouxe, onde ela trouxe a história de Lázaro. Quando ela leu o versículo, em que quando Jesus chegou, aquela família triste, aquela família enlutada, aquela família ali desesperada, aquelas irmãs, e agora? O que nós vamos fazer? O sacerdote do nosso lar não está aqui, o homem que cuidava de nós não está aqui, agora somos só nós duas aqui dentro dessa casa. O nosso irmão amado, ele faleceu, ele não está mais aqui. 4 dias depois, chega Jesus. E o que Marta faz? Marta se prostra na presença de Deus e o adora. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, Senhor, o irmão dela estava morto, ela clamou pela tua ajuda, ela pediu, ela orou, ela jejuou, ela veio, ela orou, ela veio na igreja, ela veio na quarta-feira, ela veio na aurora, ela pediu, ela fez jejum, ela pediu oração, ela pediu ajuda em oração, ela clamou a ti, mas o que ela tanto queria não aconteceu. Mas Marta se prostrou na presença do Senhor. Ela falou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que no último dia o meu irmão ressuscitará, porque o Senhor tem o poder. Aquela mulher adorou. No momento de maior dor que ela estava sentindo, ela adorou. O não veio sobre a vida dela, ela não sabia que o irmão dela ia ressuscitar. Tanto é que quando Jesus falou assim, você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? Ela, claro, Deus. Jesus, quando o Senhor voltar lá no último dia, o meu irmão vai ressuscitar. E Jesus falando, você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? E ela, sim, Jesus, quando o Senhor voltar, o meu irmão vai ressuscitar. Já não tinha mais fé para ela praticar de que o irmão naquele momento iria ressuscitar. Mas aquela mulher aceitou o não do Senhor. Ela aceitou Jesus ter colhido o irmão dela. Ela aceitou que dali em diante eram só as duas. E ela pôde adorar. Ela não se revoltou contra Deus. Ela não ficou com raivinha de Deus. Ela não quis se afastar dos caminhos do Senhor. O que eu faço quando o problema vem? O que eu faço quando meu filho se afunda nas drogas? Poxa, mas eu estou orando, eu estou clamando, eu pedi a Deus, eu fiz tudo certinho, agora o meu filho está ali, está distante dos caminhos do Senhor. Ah, não, Deus, o Senhor não me ouve. Ah, não, Deus. É igual a pastora Valnice, ela fala, você chega na presença de Deus e fala, Deus, o Senhor não fez isso por mim, Deus, o Senhor não está me vendo, Deus, o Senhor não lembra de mim, o Senhor me esqueceu. Não! Quem sou eu para falar que Deus me esqueceu? Se quando eu estou sozinho é Ele que está comigo. Pode todo mundo me abandonar, pai, mãe, irmão, amigos, mas o Senhor jamais me abandonará. Então a minha fé, amém, Jesus. Então aquelas mulheres adoraram, e depois vem Maria. Marta disse, ó, Jesus mandou te chamar. Ela podia falar assim, não, para que ele chegou agora? Não tem mais necessidade dele estar aqui. Eu orei, eu pedi, eu clamei, ele não fez. Não, eu vou me afastar, eu vou ficar aqui onde eu estou. Maria loucamente saiu correndo, foi com tudo, e na hora que ela está na frente daquele que disse, não, eu não vou aí curar o seu irmão. Aquela mulher se prostrou na presença do Senhor, ela adorou, e ela falou, pai, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo que eu pedi para o Senhor me dá. Cara, que coisa mais linda, não é? Eu ouvi Deus me falando não, e eu falar, Deus, tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me fará. Deus amado, basta eu me voltar a Ti que o Senhor me ouvirá. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o que eu vou fazer quando a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor for um não? Eu vou adorar.
Com as minhas lágrimas eu vou me prostrar na presença do Senhor. Eu vou declarar que Ele é Deus na minha vida. Eu vou declarar que tudo posso naquele que me fortalece. Eu amo esse versículo na outra versão. Com a força que Deus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Ainda que o arrimo da minha casa tenha saído, ainda que o casamento esteja em ruínas, a minha confiança está no Senhor. A minha esperança não está no meu marido, a minha esperança não está nos meus filhos, a minha esperança não está no governo, a minha esperança, Senhor, não está no dinheiro. A minha esperança está no Senhor. Ainda que Deus me diga não. Faz parte da nossa caminhada. Ouvir o sim do Senhor, ouvir o espere do Senhor, ouvir o silêncio do Senhor e ouvir o não do Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, aqui no culto, na mesma hora eu falei assim, Deus, o Senhor vai me provar. Porque eu nem, depois que a Lu leu, a Bia leu, que ela chegou nessa parte que Lázaro morreu e Marta adorou. Gente, eu já li esse texto 20 milhões de vezes, mas eu nunca tinha pensado, porque quando eu lia, Marta chorou, eu já falo assim, não, mas Lázaro vai ressuscitar. Eu já li assim, Marta chorou, não, mas vai ressuscitar, Marta não precisa chorar. Esse choro dela aqui, coitada, quando ela souber o que Jesus vai fazer. Então eu sempre enxergava o depois, mas naquela hora eu me coloquei no lugar de Marta. Marta não sabia que o irmão ia ressuscitar 4 dias morto, já estava fedendo, mas aquela mulher adorou. E ali Deus foi falando ao meu coração, dentro do culto, eu falei, não, Deus, o Senhor vai me provar. Eu falei, não, Deus, o Senhor vai me provar. E ali eu sabia que Deus fala assim, eu vou te tratar, essa palavra vai vir ao seu coração, você vai entender que eu sou tudo para você, você vai entender que na hora que eu te disser um não, na hora que o pior vier, você vai continuar olhando para mim, você vai continuar ficando do meu lado, você vai continuar me adorando. Mas eu sabia que Deus ia me provar. E Ele falou, e depois disso, você vai compartilhar essa palavra. E assim foi, eu fiquei maio, meditando na palavra, e essa palavra não saía da minha cabeça, Deus amado, e orando, e eu meditando, e Deus falando no meu coração, até que chegou o dia que eu ia, isso que aconteceu hoje, na minha cabeça era para ter acontecido lá no mês de junho, e aí Deus me provou. Eu passei por uma situação muito complicada com o meu irmão, minha mãe não sabia até agora ela sabe. Eu e meu irmão tivemos uma briga muito feia, assim, e o meu irmão não é cristão, e eu sou cristã. E na hora que a coisa foi ficando meio complicada, eu fui vendo, a palavra veio vindo ao meu coração, e mesmo assim a situação complicando, e Deus falando, olhe para mim, cale a sua boca, confia em mim, eu estou contigo. E a situação foi piorando, e eu não consegui. Na hora que Deus me disse não, continuar olhando para Ele. E ali eu caí, eu briguei, eu me chateei, eu senti tanta raiva. Olha, quando nós não estamos com os nossos pés voltados para Cristo, quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos adorando, o mal do homem caído que existe dentro de nós, ele se manifesta. A minha raiva, ela tomou uma proporção tão grande. Eu nunca odiei ninguém na minha vida. Eu nem sabia que sentimento era esse. Eu sabia que era algo muito ruim, né? Que é o oposto do amor. O sentimento de ódio entrou no meu coração. Por quê? Porque eu deixei. Por quê? Porque ao invés de eu adorar, ao invés de eu buscar, ao invés de eu descansar, ao invés de eu me lembrar que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, aquele mal se sobrepôs contra o bem. Eu deixei e ali eu senti, o meu coração se encheu. Olha, falar para vocês, se o meu irmão estivesse na minha frente e eu estivesse com uma arma, eu teria atirado no meu irmão. Ali eu vi o quanto que se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos alertas, quando o mal vem, a dificuldade vem, o problema vem, a gente cai. E a queda pode ser muito grande, mas muito grande. E tem coisas que podem ser irreversíveis.
Então, assim, nós precisamos permanecer olhando para o Mestre. Na hora do problema, na hora da briga, na hora da discussão, na hora que você vê que o negócio está ficando complicado, sai. Sai, começa a orar, começa a buscar o Senhor, porque a luta é grande. Realmente a luta é muito grande. Nós somos entregues à morte todos os dias. O inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não está atrás só do que já está perdido, não. Ele está, tanto é que ele está ao nosso derredor, porque ao meu redor está o Espírito Santo, está o anjo do Senhor, mas ele está ao derredor e ele busca. Satanás sabia que Jesus era Deus, sabia que Jesus não iria pecar, sabia que ele era um derrotado, mas ele foi lá, na presença de Jesus, mandado pelo próprio Espírito Santo para tentar o Salvador. Satanás sabia que ele jamais ia conseguir fazer Jesus cair, mas ele foi lá, porque ele é cara de pau. Agora, o que dirá de nós? Mas graças a Deus, eu até falei para a pastora, eu falei, pastora, eu não posso trazer essa palavra, Deus me provou, eu caí, e aí a pastora falou assim, não, mas isso não diz quem você é, você cair numa prova, não diz quem você é. E aí eu falei, ai Deus, obrigada, e ali eu comecei a lutar, eu comecei a batalhar, e Deus começou a me dar estratégia, e eu comecei a mudar minha caminhada. Domingo eu fui buscar a minha mãe na casa do meu irmão, a gente bateu papo, a gente conversou, eu abracei o meu irmão, foi um final de tarde maravilhoso, comi na casa dele. É assim que a gente tem que caminhar. Nesses momentos de dores, se eu tivesse parado tudo e tivesse adorado a Deus, e tivesse clamado pela vida do meu irmão, e tivesse falado, Deus, o Senhor está no controle, a minha luta não é contra o meu irmão, eu creio na salvação do meu irmão, eu creio na mudança na vida do meu irmão, Senhor, esteja aqui ao meu lado, Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda a intenção de Satanás contra a minha vida. Eu não teria passado por isso, eu não teria passado por esse sentimento horrível que eu nunca mais quero ter na minha vida. Mas nós precisamos ser adoradores, mesmo quando tudo diz que não. Abre, Gabi, lá em Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó 2, de 7 a 10. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio à cinza, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então, para Jó, o impossível não aconteceria mais. Enquanto ele foi perdendo ali os bens, talvez ele pensou assim, não, mas aí eu sou forte, eu vou voltar a trabalhar, eu vou batalhar, eu vou reconquistar, eu vou levantar, a gente está tudo bem, vão-se os anéis e ficam os dedos. Mas até que Satanás toca nos filhos de Jó, e Jó perde todos os seus filhos. Para Jó, ali, não haveria como, o impossível vai acontecer, os meus filhos todos vão ressuscitar, eu vou conseguir ter força para adquirir toda a minha riqueza. Nós não sabemos a idade de Jó. Será que ele teria tempo de reconquistar tudo de novo? Será que ele teria tempo de trabalhar, começar, arranjar novos funcionários, plantar tudo de novo, correr atrás, comprar a ovelhinha, esperar a ovelhinha multiplicar? E os filhos? Os filhos não viriam mais. Então a fé no impossível para Jó não tinha mais como ter. Ele não era um homem sem fé. Ele não era um homem que não acreditava em Deus. Mas o impossível para ele já não existia mais. E na hora que o impossível não chegou na vida de Jó, o que Jó adorou? O que Jó fez? Ele se prostrou na presença de Deus e ele adorou. E ele falou, eu vim nu eu voltarei.
Deus me deu, então Deus pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Amadas, não é fácil, né? Não é, né? Por coisa muito menor, a gente fala, já era, né? É desse jeito. Então, assim, mas como que eu chego num lugar desse? É buscando, é adorando, é meditando na palavra. Quando as coisas começam a dizer não, gente, eu já falei, eu já brinquei até com várias pessoas aqui, né? Eu já tenho 45 anos. Ai, gente, meu aniversário foi segunda-feira. Eu fiz 45 anos. E, assim, para os médicos, já não tem mais, assim, posso até ter filho, mas já é uma gravidez de risco, já tem mais dificuldade, né? E quando eu penso na minha idade, ou quando algum médico fala, nossa, ou alguém fala, menina, mas você está demorando demais. Oxe, na hora, assim, eu falei, Deus, Isabel, Sara, Ana. E a minha fé continua firme no Senhor. Então, assim, eu preciso conhecer a palavra, para que quando tudo disser que não, eu continuar olhando para o meu Pai. Eu jamais vou duvidar da promessa do Senhor de que eu terei um filho. Jamais, ainda que o impossível não aconteça. Ainda que eu morra sem ter o filho, eu vou continuar crendo que Deus está ao meu lado, que Ele é comigo, que Ele me protege, que Ele me guarda. E se Deus não cumprir as promessas dEle na minha vida, e daí? Deus está comigo, a maior promessa vai se concretizar na minha vida em nome de Jesus. Estarei na glória com Cristo. Essa é a maior promessa das nossas vidas. É a promessa onde a gente deve se firmar. Porque quando eu me firmo na promessa de que Deus está comigo, de que eu tenho a salvação, de que a palavra dEle é viva, de que a palavra dEle se cumpre, pode tudo dizer que não, mas eu continuo olhando para o meu mestre. Não é fácil, às vezes é difícil, às vezes a gente tem que se esforçar mais, a gente vai ter que orar mais, a gente vai chorar mais, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai desabafar, a gente vai pedir conselho. Faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada, mas eu continuo olhando para aquele que está comigo. E eu vou me lembrar da história de Jó. Oxe, Jó teve a sorte dele restaurado. Eu vou me lembrar da história de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias. E ali eu vou continuar confiando no meu mestre. E ali eu vou continuar adorando, exaltando. E eu fui provada de novo, na sexta-feira. Eu não vou contar aqui a história, porque a história é longa. Mas quando o negócio começou a ficar estreito, na hora eu falei, está me provando de novo, né, Paizinho? Mas dessa vez, Pai, eu vou permanecer firme. E na hora que o negócio foi começando, eu fui para o quintal da minha casa, ali eu comecei a adorar. Pai, obrigada, Senhor. Pai, não importa que tudo diga não. Meu Deus, a porta está se fechando. Meu Deus, não tem problema. Eu vou continuar confiando no Senhor. O Senhor está no controle da minha vida. Se é para tudo isso acontecer, Pai, é porque o Senhor quer. Quem sou eu para não aceitar o Teu querer na minha vida? Quem sou eu para ir contra aquilo que o Senhor tem para mim? Obrigada, ali eu comecei a adorar, eu comecei a exaltar, e passou o final de semana, e a prova passou, e eu glorifiquei a Deus, que eu falei assim, amém. Eu falei assim, Deus, eu não posso falar para a pastora Flávia que eu não vou pregar, não. Pastor, eu caí, então eu não passei na prova. Eu falei, não, nós temos que amadurecer. Depois do que aconteceu com meu irmão, eu falei, pai, eu preciso amadurecer. Eu não posso estar caminhando, eu não posso estar buscando esse Deus, eu não posso estar vindo aqui na quarta, eu não posso estar vindo no domingo, eu estar vindo na aurora, e eu continuar no mesmo lugarzinho de, ai, Deus, o Senhor não ressuscitou meu irmão. Ai, Deus, o Senhor não está me deixando aqui na escassez. Ah, não, Deus, tudo que eu queria, eu estou com esse plano, esse sonho, está tudo dando errado. Não. Deus não tem obrigação, Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu tudo que nós precisamos, que é a nossa salvação. Ele nos deu o maior presente, que é Jesus Cristo. O próprio Deus deixou a sua glória, nasceu do ventre de uma mulher, pisou nessa terra que a gente está pisando, morreu na cruz e ressuscitou.
Esse é motivo suficiente para adorarmos, para buscarmos a Deus. Não importa qual vai ser o resultado que virá. Não importa o resultado, importa que hoje eu me coloco na presença do Senhor com gratidão. Eu também não vou adorar a Deus com tristeza. Eu não vou agradecer com... Não, é com alegria. Não é alegria pelo que Deus me dá, mas a alegria de saber que Deus está comigo. Que Deus é o meu refúgio, que Deus é a minha fortaleza. Ainda que o mal venha, ainda que a dificuldade venha, fácil, eu repito, não é, mas com Deus tudo é possível. Sabe por quê? Se eu confiar em Deus, o mal pode vir ou não. Se eu descansar em Deus, o mal pode vir ou não. Se eu tiver com a minha fé firme no Senhor, o mal pode vir ou não. Então é muito melhor eu estar buscando no Senhor, porque na hora que o mal vier, eu sei a quem eu posso recorrer. Eu sei que Deus está ao meu lado. Então, assim, é esse adorar a Deus quando tudo diz que não. É esse adorar a Deus quando tudo que parece que tudo se perdeu. Como é que a gente é muito lindo já falar assim, minha filha, se eu recebi o bem do Senhor, como é que eu não posso receber o mal? Se Deus me deu tudo, por que Ele não pode tirar? Ele pode fazer o que quiser. Gente, a gente entrar nesse lugar é um negócio lindo. Mas eu creio que todas nós entraremos neste mesmo lugar, de confiar no Senhor, independente da circunstância. E aí, o que nós podemos dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles não sabiam se eles iam ser livres na fornalha. Tanto é que eles falaram, olha, é o seguinte, faraó, Deus vai nos livrar na fornalha, mas se Ele não nos livrar, para a gente está tudo bem, porque nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Saiba que jamais nós nos prostraremos na Tua presença. E é quando tudo diz que não, eu tenho que continuar com a minha integridade firmada no Senhor. Eu tenho que continuar com a minha fé firmada no Senhor. Eu não tenho nem que titubear em pensar, não, mas eu acho que eu vou aceitar. É meio ilegal, mas eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já pedi para Deus, eu já orei pelo meu casamento, já fiz, não quer saber, não, vou deixar meu marido para lá, eu vou viver minha vida, eu não estou nem aí, o problema é dele, vou desistir do meu casamento, não. Eu não sei o que virá depois, mas eu continuo firme, eu continuo olhando para Deus, eu continuo buscando, e eu estou orando, mas está doente, está enfermo, eu estou clamando, as coisas estão piorando, mas eu continuo olhando para o meu Deus, eu continuo confiando no meu Deus. O que a gente pode dizer, o que eu falei, de Zacarias e Isabel? Tudo disse que não na vida daquele casal. Tudo disse que não. Eles tiveram um período em que eles foram orando a Deus, clamando, Deus, dá um filho para minha mulher, Deus me dá um filho, Pai me dá um filho. Até que chegou um momento em que a fé deles terem um filho passou. Ela já era estéril, já estava velha, mas foi que eles continuaram. Zacarias continuou servindo a Deus. Isabel continuou temente a Deus. Um casal que buscava o Senhor, um casal que se alegrava ao Senhor, ainda que Deus não tivesse dado aquilo que eles tanto queriam. E aí depois veio o impossível. Isabel e Zacarias se tornaram os pais de João Batista. Abacuque, como a gente falou, né? O profeta que clamou. Abacuque clamou, se colocou na torre de vigia, pediu, e Deus disse a ele, não. E aí o que Abacuque falou? Ainda que a vide não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei, ainda que falte o animal lá no curral, ainda que não tenha comida, ainda que tenhamos que ir lá para a Babilônia, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei ao Deus da minha salvação. O que podemos falar do nosso futuro pastor Renault? Gente, não, é sério, a mãe dele estava doente, a mãe dele estava prestes a morrer, ele como cardiologista, ele devia entender o que estava acontecendo ali, a mãe dele internada, e aquele homem, e era lícito, se ele largasse tudo aqui, fosse ficar com a mãe, e fosse estar ali no hospital, e conversando com os médicos, mas aquele homem descansou no Senhor. Ele sabia que a vida da mãe dele estava nas mãos do Senhor. E enquanto a gente estava no De Volta ao Jardim, estava o Renault aqui, pregando a palavra, servindo a Deus com alegria. Tenho certeza que ele não estava aqui falando e chorando. Minha mãe. Não.
Ele estava ali. E quantas pessoas não devem ter sido visitadas pela presença do Senhor com a palavra que foi ministrada. E depois da mãe dele ser enterrada, ele estava no 559, de novo servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando a Deus, porque Deus colheu a mãe dele e ele sabia que a mãe dele agora está na glória. É assim que tem que ser a nossa caminhada. Deus disse não. Não, meu filho, não. Eu vou colher a minha filha. E ali ele adorou. O que dizer da mãe do Kleber? Ninguém aqui conhece o Kleber. O Kleber foi um rapaz que um dia bateu na porta da minha casa vendendo bis. E foi um período assim que muita gente batia na porta da minha casa e eu falava assim, Deus, quem bater na porta da minha casa, eu não vou lá só levar o alimento, não. Eu quero levar a tua palavra também. E aí esse rapaz bateu lá na porta da minha casa, ele falou assim, olha, dona, eu não estou pedindo dinheiro, não. Eu estou vendendo aqui um bis para poder conseguir um dinheiro para a minha família. Eu fui lá fora, ele estava todo arrumadinho, estava com uma blusa social, de óculos, com um bis na mão. E ele falou assim, olha, eu estou aqui, eu estou tentando recuperar a minha vida, só que não tem porta de emprego aberta para mim, então eu estou vendendo esse bis. E eu falei assim, eu falei assim, não, Kleber, eu não vou ficar com o seu bis, não. Dei um dinheiro para ele, falei assim, olha, mas eu preciso falar uma coisa para você. Dinheiro nenhum vai te tirar de nenhuma situação ruim. Só Deus que pode tirar de situações. E aí eu falei mais algumas coisas para ele, ele falou assim, pois é, Deus me resgatou. Eu tive uma mãe que passou uma vida inteira de joelhos no chão, orando por mim. Eu fui para as drogas, eu fui para a marginalidade, eu fui para o crime, eu fui preso. E lá em casa, a minha mãe estava de joelhos no chão, adorando a Deus, buscando a Deus, de joelhos no chão pela minha vida. A minha mãe morreu sem ver a promessa, mas o Pai concretizou a promessa. Hoje eu sou um servo do Senhor, eu entreguei a minha vida para Cristo, eu cumpri a minha condenação, e agora eu estou aqui firme no Senhor, porque o joelho da minha mãe lá atrás ficou dobrado em lágrimas pela minha vida. Aquela mulher não viu o impossível acontecer, mas aquela mulher cria no Deus do impossível, que Deus podia fazer algo na vida do filho dela, e mais importante do que ela ver o filho sendo transformado, o pai viu aquela ovelha perdida voltando para os caminhos do Senhor. Isso já tem mais de um ano. Eu não consigo parar de orar pelo Kleber. Falei, Deus, não permita. Eu falei assim, Deus, a mãe dele não está mais orando, mas agora eu oro. Pai, cuida do Kleber, livra o Kleber de todo mal. Abre porta de emprego para esse rapaz. Não deixa esse rapaz voltar para aquele caminho. E ele era casado, tinha filho. Então, olha que dificuldade. Mas ele estava o quê? Tudo estava dizendo não para o Kleber. Ele falou assim, não, quando eu mostro o meu currículo, que lá está escrito ex-presidiário, ninguém me contrata. Mas ele falou assim, não, mas eu vou permanecer firme no Senhor. Deus está comigo. Eu sei que na hora... Gente, que experiência linda. Quando eu oro, eu falo, oh, Deus, me dá a oportunidade de encontrar o Kleber. Faz o Kleber bater na porta da minha casa para falar assim, ô, moço, eu voltei aqui, mas eu estou trabalhando, eu não vendo mais bis, eu peço muito isso ao Senhor. Mas eu continuo orando pela vida desse rapaz. E talvez eu não veja o impossível acontecendo na vida dele, mas eu sei que Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está protegendo. E abre em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Eu quero finalizar com Paulo. Nós falamos aqui de Sadraque, Zacarias, Isabel, Abacuque. Agora a gente fala de Paulo. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aquele homem clamou, e literalmente o impossível não chegou na vida de Paulo. A gente sabe que Paulo morreu
preso, morreu em sofrimento. Deus falou, esse homem vai sofrer muito por amor a mim. Deus não prometeu coisa boa para Paulo. Paulo, tu vai sofrer. Você vai sofrer por amor a mim. E Paulo permaneceu firme. E ele pediu por... Olha, quem era Paulo, gente? Tudo que Paulo pedisse para Deus, Deus faria. Porque Paulo era um filho amado dele. E ele pediu 3 vezes, Pai, tira esse espinho da minha carne. Me ajuda a resolver esse problema. Pai, muda a minha situação. Muda o meu lar. Pai, muda essa situação no meu serviço. E ali ele clamou, ele pediu. Deus falou, não. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Deus me diz não, oh Deus, a tua graça me basta. O teu poder vai se aperfeiçoar enquanto eu estiver fraco, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Será que nós estamos mesmo, ainda que seja difícil, dispostas a declarar isso? Quando não vier, quando o impossível não acontecer, quando aquilo que eu tenho pedido a Deus não vier da forma como eu quero, será que eu estou disposta? Coloca de novo o versículo 9 e 10. Será que eu estou disposta a falar, eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio? Por isso, eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Será que eu estou disposta a declarar isso na presença do meu Deus? Será que eu estou disposta a aceitar o tratar e o agir de Deus na minha vida? Será que eu estou disposta a adorá-lo, independente da circunstância que está ao meu redor? Enquanto a Gabi coloca um louvor, eu queria pedir para que aquelas que realmente desejam que o Pai direcione as suas vidas, aquela que está passando por dificuldade e dor, mas que hoje escolhe adorar, hoje escolhe confiar, hoje escolhe esperar pela presença do Senhor, ainda que tudo diga não, ainda que o impossível não venha. Se você está disposta a confiar nesse Deus, a entregar tudo a Deus, a falar, Deus, se o bem vem de ti, amém. Se o mal o Senhor permite, amém também. Eu queria pedir... Você pode colocar o louvor? Eu queria pedir para que vocês se levantassem. E que você pudesse fazer essa oração. E declare ao Senhor, eu preciso de ti, Pai. Eu quero te adorar independente da circunstância. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu preciso. E quando o Senhor me disser não, eu vou me prostrar na tua presença, eu vou me jogar na tua presença e eu vou te adorar.